Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra, né? Estou aqui com mais um estudo da Palavra do nosso Deus e você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado sempre quando tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar vocês, né? E faça um comentário, ainda que simples, para que este vídeo ele venha a ter relevância e o YouTube venha entregar a mais pessoas. Também gostaria de pedir a vocês que gostarem do estúdio, né? Do estudo, que deem like no vídeo, tá bom? Isso ajuda. Vocês que estão comigo, que gostam desse canal, que participam dos estudos e que acham que isso tem sido para vocês algo que tem trazido ensino, que vocês possam também, assim como eu, é o desejo do meu coração, fazer com que ele chegue a mais pessoas. São coisas simples, né, que a gente faz, que fazem com que dentro do YouTube este vídeo possa ser entregue a mais pessoas. Desde já eu agradeço a todos vocês e vamos começar, né? Bom, no último vídeo nós falamos a respeito de alguns assuntos importantes e um deles, né, que eu toquei no assunto, com respeito à igreja, né, ou à eclésia, que é a palavra grega para a igreja, que ela tem o significado de ser chamados para fora ou tirados para fora, né, ou tirados para fora ou chamados para fora. Essa palavra eclésia, que é uma palavra grega, ela já tinha um significado, não era usado para nada que era religioso, nem num contexto de igreja, nem de reunião de religiosidade, mas era uma palavra usada no contexto político, já falei disso no último vídeo, né? Tem até vídeos específicos falando a respeito disso, mas hoje a gente vai complementar um pouco mais, né? A respeito daquilo que o Senhor tem revelado a respeito de um conjunto de coisas, né? Que estão dentro dessa palavra da qual a gente faz parte, porque somos este projeto de Deus, né? Fazemos parte desta eclésia ou desta igreja, daqueles que foram chamados para fora ou daqueles que serão tirados para fora. Depende da forma que vocês quiserem olhar, mas nós somos um grupo em que Deus chamou para fora deste mundo, para fazermos parte do seu reino, né? Para sermos propriedade dele peculiar, que ele tem ciúmes, ele nos comprou com o sangue precioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário e nos tornamos parte disso quando aceitamos o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Eu falei no último vídeo, quem não assistiu, é o último vídeo do canal, se vocês quiserem assistir, eu vou colocar aqui depois na descrição do vídeo, no card, para que você possa assistir, né? E você que não conhece ainda o meu canal, eu convido você a fazer um passeio no meu canal e assistir aos estudos que estão lá. São estudos muito profundos da palavra, onde a gente tem buscado de forma profunda estudar a palavra e mostrar de fato aquilo que está escrito e de que forma as coisas de Deus ela tem sido apontada para nós nesses últimos dias. Então eu convido você que não conhece, né, para conhecer os vídeos do canal, tá bom? Então vamos lá. Eclésia. Bom, nós falamos que a igreja do Senhor Jesus é um corpo só, certo? Nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus nos descreve assim. Ela nos descreve como várias, né? Quando Deus ele quer falar sobre salvação, ele coloca a gente como parte de plantação. Quando ele quer falar a respeito da união dele com a igreja dele, ele fala de casamento. Então, são vários contextos usados dentro da palavra para que nós pudéssemos entender de fato, de verdade, a importância que esta igreja ou que o propósito de Deus sobre nós tem para o próprio Deus, né? Então, são vários exemplos que ele usa dentro da palavra para que nós viéssemos a entender todo o significado de todo o propósito desse plano de salvação. E quando ele fala de igreja, nós somos o corpo de Cristo, é como está escrito na palavra, e eu vou ler para vocês alguns versículos que falam disso. A gente vai para Efésios no capítulo 5, no versículo 23, nós vamos começar falando do corpo de Cristo, então vamos lá. Eu já estou em Efésios aqui, já está aberto no 5, nós vamos ler o versículo 23. Você que desejar pegar a palavra para acompanhar com a gente, fique à vontade, tá bom? Acho importante, porque isso é um estudo da palavra, então se vocês querem entender e aquilo que
eu estou falando, que vocês venham verificar que não é algo que sai de mim, nem daquilo que eu acho, mas nós estamos lendo, estudando a palavra, estamos examinando as escrituras. Eu acho importante você que deseja também fazer parte disso, pegar a Bíblia e acompanhar, né, para ver se aquilo que eu estou falando faz sentido. Então vamos lá. Efésios, no capítulo 5, no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, aqui está dizendo para nós que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo dele, e ele é também o Salvador deste corpo, né? A gente vai agora para 1 Coríntios 12, 12, onde fala também a respeito de corpo. 1 Coríntios 12, 12. A gente vai ver o que está falando lá. Então, aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um Espírito, de um só Espírito. Então, aqui também está falando para nós que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós bebemos de um só Espírito, que é do Espírito Santo, e fazemos parte de um só corpo, que é o corpo do Senhor Jesus. E que isso nos faz membros do seu corpo. Por que dentro de uma igreja as pessoas são chamadas de membros, né, da igreja? Porque nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. E como um corpo humano tem vários membros e cada membro tem a sua função, e cada função é importante dentro de um corpo, né? Porque se falta algo no corpo humano, aquilo faz muita falta, mesmo que seja pequeno, seja aos olhos de muitos insignificantes. Quando existe um problema de saúde, algo falta ou para de funcionar dentro de um corpo humano, o corpo fica debilitado. Assim também no corpo de Cristo. Nós somos membros de um só corpo, fazemos parte de um só corpo, como eu falei, e isso é muito importante para que nós venhamos a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Quando eu falei a respeito disso, eu vou ler mais um versículo aqui, que é Colossenses 1, 24. Depois eu vou falar por que nós estamos novamente falando sobre o corpo de Cristo. Então a gente vai para o primeiro Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Só um minutinho que a gente já vai achar. Colossenses 24. 24. Vamos lá. Deixa eu ver se está certo. Colossenses 1, 24. É isso mesmo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, ou a eclésia, ou seja, mais uma testificação que nós fazemos parte de um só corpo. Toda a igreja do Senhor Jesus, ou todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, fazem parte de um só corpo, o corpo da igreja. Por que a gente tocou nesse assunto de corpo? Quando eu estava falando do último vídeo que eu fiz, justamente em Apocalipse, e a gente vai lá dar uma visitinha lá em Apocalipse, naquilo que eu estava falando, a gente vai ver o porquê que foi tocado nisso. Eu estava falando justamente a respeito do Apocalipse 7, dos 144 mil, e na sequência do Apocalipse 7, 9, a visão dos glorificados. Eu estava expliquei isso no último vídeo, que tanto os 144 mil, como aqueles glorificados que a gente vê na sequência do capítulo 7, no versículo 9, fazem parte de um só corpo. Todos são a igreja do Senhor Jesus. Mas no dia do arrebatamento será revelado dentro de um corpo só, que é o corpo da igreja de Cristo, será revelado aqueles a quem o Senhor chamou para um propósito, que são 144 mil, que serão selados, todos serão tirados da terra, todos serão arrebatados, todos aceitaram o Senhor Jesus, todos fazem parte do mesmo corpo, só que será revelado dentro deste corpo da igreja os 144 mil, que serão selados para um propósito específico. Eu falei disso no último vídeo, não vou
dar muitos detalhes, porque isso já foi explicado no último vídeo, mas por isso eu expliquei no último vídeo que a igreja, ela era um só corpo, independente das funções que vão exercer no momento do arrebatamento e nos últimos dias, todos que aceitaram o Senhor Jesus faziam parte de um só corpo. Por isso, achei importante nós falarmos sobre o corpo. E aí, é importante a gente dizer que dentro da igreja também, né? É importante a gente falar que dentro deste corpo da igreja, hoje, nesse dia nos dias que nós estamos vivendo, desde que a igreja se tornou igreja, que se iniciou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e ali começou justamente este glorioso projeto de Deus, que é o projeto da igreja dele, do corpo de Cristo, né? Ali foi dividido também este corpo em duas partes. Por que eu falo isso? Porque existe dentro do conceito de corpo de Cristo a igreja fiel e a igreja morna. Então, existe aqueles que andam fielmente obedecendo a palavra de Deus dentro do corpo de Cristo, lembrando que todos são corpo de Cristo. Todos aceitaram Jesus, todos fazem parte do corpo de Cristo. Mas existe também a igreja morna. Tanto é que a igreja morna também é chamado de igreja, ou também é chamado de eclésia, ou também é o corpo de Cristo. Onde que a gente pode ver isso? Quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 3, eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 3, 7, eu até falei desse versículo também no último vídeo, Apocalipse 3, 7. A gente vai falar de coisas hoje muito importantes, eu peço que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem. Então, Apocalipse 3, 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fechará, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, ou perseverastes em confiar no Senhor, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo é um versículo-chave que muitos citam, né? Para falar sobre o pré-tribulacionismo, e isso é real. Porque dentro desse versículo aqui, quando a gente vê aqui, ó, e te guardarei da hora da provação ou da hora da tentação, depende da tradução, este da hora aqui é a mesma coisa que acontece lá em Apocalipse 7, acho que 14, né? Que eu falei no versículo passado. Deixa eu só conferir se é 7, 14. Sim, respondi, meu Senhor, tu sabes, estes são os que vêm da grande tribulação. Você vê que é a mesma coisa, da grande tribulação. E aqui, porque guardar essa palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação. Aqui, a palavra usada, que também foi traduzida de uma forma que não se consegue entender profundamente o que foi dito aqui, também é ek. Aqui também a palavra usada, o pronome usado é a palavra ek, que significa que, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei fora da hora da provação. Ou seja, também serão tirados para fora desta hora da provação que há de tentar toda a terra, ou da tentação que há de tentar toda a terra. É a mesma palavra. Ou seja, toda vez que o Senhor usa o termo para falar da igreja sendo tirada de algum momento que a terra vai viver em que a igreja não vai participar, a palavra usada é aí, que eu tenho um vídeo falando sobre isso, que é aquele que eu até botei nos cards do último vídeo, que é o videozinho curtinho que eu falei que está fora da tribulação. Aqui também é a palavra aí que é usada, certo? Então a gente vê aqui que está falando para nós da igreja fiel, a igreja que Deus vai guardar ou vai tirar para fora da hora da tentação. Mas existe outra igreja, aliás, a igreja é uma só. Existe outra parte da igreja, ou deste corpo, que não é tão fiel como este aqui que está sendo citado para nós. A gente vai para Apocalipse 3, 14, e a gente vai ver também a respeito disso. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem és frio, e nem és quente. Aliás, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Só que o Senhor, como é do seu propósito salvar, ele diz isso daqui para esta igreja, a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, a igreja rica e abastada, que chama a atenção dela para que ela volte atrás, para que ela se arrependa, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ou seja, o pecado, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, existe dentro do corpo da igreja uma divisão também de duas partes. A igreja fiel, certo? E a igreja morna, que é aquela igreja que não é tão fiel assim como Deus deseja que ela seja. E ele diz que está a ponto de vomitá-la. Então, dentro do corpo da igreja existem duas partes de uma só igreja. E é interessante a gente olhar aqui na carta à igreja de Filadélfia, porque eu falei sobre o que era o selo que selaria os 144 mil, ou que vai selar os 144 mil, no momento em que Deus revelar dentro do corpo da igreja dele, aqueles que serão selados para voltarem para a terra para um propósito, que vão ser tirados, vão ser selados e preparados e vão voltar para a terra dentro da grande tribulação para um propósito. Eu li para vocês no vídeo passado na palavra que este selo na testa deles é o nome de Deus e o nome do Cordeiro, o novo nome do Cordeiro. Quando a gente vai para a igreja fiel aqui, a gente vai ler aqui no contexto o que é que a igreja também recebe no céu, entendeu? Os 144 mil no momento em que estão sendo revelados, porque eles já são separados, um grupo separado para este propósito. Também são parte desta igreja, ou deste corpo, desses chamados para fora. Só que eles vão entrar, eles vão ser colocados dentro do período da tribulação, porque vão cumprir um propósito do Senhor. Olha o que está escrito aqui no capítulo 3, no versículo 12, dentro da carta de Filadélfia, que é a igreja fiel. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Como eu falei, né? Aqueles que estavam lá diante do trono de Deus com palmas nas mãos e vestidos de vestiduras brancas farão parte, serão colunas no santuário do Senhor, e de lá jamais sairão. E aí, aqui está escrito na sequência: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a igreja salva, ou a noiva de Cristo, também receberá este novo nome de Cristo, o nome de Deus, e o nome da nova Jerusalém nas suas testas. Porque a nova Jerusalém nada mais é do que, lá em Apocalipse, no finalzinho, no capítulo 21 e no capítulo 22, diz que a nova Jerusalém vai descer do céu ataviada como uma esposa. Ali é a morada da esposa de Cristo, ou ali é a morada daqueles que são salvos e que vão estar salvos dentro desta morada, que é a Nova Jerusalém. Então, o nome da cidade também vai estar nas testas dele. Então, você vê que o selo de Deus vai estar sobre todos, mas os 144 mil vão ser selados no momento em que serão revelados dentro do corpo e serão desmembrados para um propósito. Ali acontecerá não só esta divisão, acontecerá a divisão de 3 grupos de pessoas: os 144 mil, a noiva de Cristo e os deixados para trás. A gente já vai falar sobre isso, mas eu quero continuar aqui explicando para vocês que quando no arrebatamento acontecer isso, vai haver essa divisão. Mas eu me fiz uma pergunta e por isso eu estou aqui fazendo esse vídeo, por isso o Espírito Santo me deu a direção e me mostrou a revelação. Quando eu estava fazendo o vídeo, lendo, né, a respeito dos 144 mil, e a gente vai para o Apocalipse 14 agora, e eu vou explicar para vocês o que é que eu estou falando. Eu vou explicar. Lembre-se que são 3 grupos que serão divididos neste dia. No dia do arrebatamento, os 144 mil, a noiva de Cristo, e os deixados para trás. Já mostro isso para vocês já. E aí no capítulo 14,
quando eu estava lendo, falando, explicando a respeito, né, do que vai acontecer com os 144 mil, e a gente vai aqui, 14:3, eu vou ler para vocês. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra, ou seja, eles também estavam no céu para serem preparados, foram comprados da terra para um propósito. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Eu falei aqui que os 144 mil, aqui colocam eles numa representação como se eles fossem homens, né? E é interessante a gente analisar isso. Fala que eles não se macularam com mulheres, eu já expliquei que eles não se contaminaram com a igreja que não é convertida, com a igreja, né, infiel, que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, ou seja, eles sim são pessoas convertidas a Jesus Cristo, por isso fizeram parte do corpo da igreja, ou fazem parte do corpo da igreja ou do corpo de Cristo, porque fazem parte deste conjunto de pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, senão eles não teriam como ser seguidores do Cordeiro, e que eles são redimidos, são primícias. Eu expliquei por que são primícias, porque são parte das 12 tribos de Israel, que o primeiro povo em que Deus chamou, em que Deus preparou, em que Deus redimiu como povo peculiar dele foi o povo de Israel. Por isso, talvez, eles tenham esse propósito de, sendo do povo de Israel, mesmo aqueles que não sabem, porque eu já falei sobre as 10 tribos perdidas, que muitos que serão chamados, que fazem parte do povo de Israel, das 12 tribos, nem sabem disso, né? Existem muitas pessoas que fazem parte do povo de Israel, espalhadas pelas nações e que não sabem, né? Já expliquei isso em outros vídeos. Então, ainda assim, eles fazem parte desta primícia, ou deste primeiro povo. E como o propósito de Deus dentro da tribulação é justamente com o povo de Israel, lembrando que o nome que é dado aos últimos 7 anos da tribulação, que é a última semana de Daniel para o povo dele, é os 7 anos do quê? Da angústia de Jacó. Então, se Jacó ou Israel vai estar em angústia, porque o corpo realmente do povo de Israel não aceitou o seu Messias, não teve como revelação o momento da sua visitação, não reconheceram o Messias e mataram o seu Messias, mataram o Senhor Jesus, então eles vão passar por esta angústia, mas Deus vai prová-los com o fogo para que dentro deles, né, deste corpo do povo de Israel, exista aqueles que serão salvos, né? Exista um remanescente que vai ser salvo. O propósito de Deus é esse. Talvez por isso os 144 mil estarão aqui, para que dentro deste propósito façam parte para ajudar, né, aqueles que não tiveram o entendimento, para que caiam em si. Eles vão reconhecer o seu Cordeiro. Lá no final, quando no livro de Zacarias fala que eles vão reconhecer e eles vão ver o Messias, aquele a quem eles transpassaram. Isso é um outro assunto, já falei disso em outros vídeos. Eu sempre gosto de pincelar, mas não tem como explicar tudo num vídeo só, né? Senão os meus vídeos já são enormes, né? Eu procurando resumir da melhor forma possível, mas mesmo assim. Mas voltando ao assunto aqui. Por que o Senhor coloca eles como homens, mesmo sabendo que dentro deste corpo de pessoas aqui desmembradas do corpo da igreja, os 144 mil são homens e mulheres? Assim como dentro da noiva de Cristo, que também é parte do corpo de Cristo, a noiva, aquela que casará com o Cordeiro, aquela que estará os 7 anos no céu, que são justamente a representação do casamento judaico, que são 7 dias, e eu também já falei disso em outros vídeos, são chamados de mulher, mas são só mulheres? A noiva de Cristo é composta por mulheres só? Não, é composta por homens e mulheres. E os 144 mil também são compostos por homens e mulheres. Mas por que os 144 mil são homens? Por que o Senhor fez essa distinção entre um e outro? Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção no sentido de que algum mistério Deus tinha aqui. E aí o Espírito Santo, porque eu fiz essa pergunta, óbvio, e perguntei para Deus, ele começou a ministrar no meu coração e ele me explicou. Os 144 mil, eles são chamados de homens, porque dentro deste corpo, que é o corpo do Senhor Jesus, que é o Filho varão, vamos voltar lá, eu vou mostrar para vocês essas 3 partes do corpo de Cristo, certo? Ó. Então vamos lá.
Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos, que esta mulher com dores de parto, gritando para que nascesse uma criança, é Israel. Aqui está a representação do sonho de José, que viu o sol, a lua e as 11 estrelas, representando que eles ali estavam formando esta família, que justamente é esta mulher. Já falei disso em vários vídeos. E ela gritava com dores de parto, certo? E aí, o que acontece aqui? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Existem pregações que eu já ouvi dizendo que este filho varão é o Senhor Jesus. Mas, gente, primeiro que isso aqui está dentro do Apocalipse. O Senhor Jesus é aquele que está revelando o Apocalipse. É aquele que quebrou os selos, é aquele que está mostrando para João, ou enviando o anjo para mostrar para João todas as revelações que são chamadas as revelações de Jesus Cristo. Então, este não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui, já nesse contexto do que está acontecendo aqui no final dos tempos, o Senhor Jesus já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus, já é o nosso Cordeiro Santo, já está glorificado. Então aqui não é o Senhor Jesus, mas eu já ouvi pregações falando. Mas o Senhor Jesus não nasceu e foi arrebatado aos céus. Quem vai ser arrebatado aos céus mediante o seu nascimento é a igreja. É esse filho varão que vai ser revelado. E este filho varão, ele é colocado aqui também como um homem, certo? Um homem, um corpo. O corpo de Jesus Cristo. Eu já li para vocês, né? Que Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então aqui é o nascimento do corpo de Cristo, como igreja, como filho varão, que vai ajudar o Senhor Jesus a reger as nações com cetro de ferro. Então, lá em Apocalipse fala que a igreja também vai reger as nações com o Senhor Jesus com cetro de ferro. Então, quem é essa que vai reger as nações com cetro de ferro junto com o Senhor Jesus? É a noiva, é a esposa dele. Quem vai reinar com Jesus? A esposa, certo? Então, aqui está representado, dentro deste contexto, todos aqueles que vão ser tirados, ou todos aqueles que vão nascer, vão ser revelados para o arrebatamento da igreja. Os 144 mil, que estão neste grupo, a noiva de Cristo, que está neste grupo, que são o filho varão, e os deixados para trás, que não vão fazer parte deste nascimento. Eles não são o filho varão. Eles são aqueles que fazem parte do corpo da igreja, mas que também são filhos da mulher, mas que serão deixados para fora. Aonde a gente vê isso? Eu já falei isso também em outros vídeos, né? Quem assiste os meus vídeos sabe. Aqui, quando a gente vai para na continuidade aqui de Apocalipse 12, que está explicando sobre a mulher que vai para o deserto, todo esse contexto, e aqui é dentro do período dos últimos 7 anos da tribulação já. Não vou explicar tudo isso, mas eu quero ler para vocês o que é importante aqui, ó. No 16, para vocês entenderem. Então, 12 e 16. A terra, porém, socorreu a mulher, que é Israel, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Eu já expliquei que isso aqui é quando a mulher está fugindo para o deserto no meio da grande tribulação, quando Israel for atacada, que um remanescente vai fugir para o deserto para ser guardado por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, e que o anticristo vai, obviamente, enviar soldados para persegui-los, mas a terra vai abrir a boca e vai engolir esta água arrojada, porque a água na Bíblia ela é sempre falada sobre multidões, povos, nações e línguas, e quando é água de rio, está falando sobre exércitos. Eu já dei exemplos disso em outros versículos do Velho Testamento. Não vou falar de tudo isso agora, gente. Eu já falei sobre tudo isso. Quem não conhece os meus vídeos, é importante que, se tiver o desejo, vá assistindo para poder entender, certo? E que aqui está dizendo para nós que vai acontecer um grande terremoto, a terra vai abrir a boca e vai engolir esses soldados que estarão perseguindo a mulher, e ela vai conseguir fugir para o deserto para ser escondida pelo Senhor. E no 17, irou-se o dragão contra a mulher. Então, o dragão vai ficar irado contra essa mulher, que é Israel. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, a descendência são filhos. O filho varão já tinha nascido, e por mais que o diabo se colocasse na frente dele para tentar devorá-lo, não teve jeito, foi arrebatado aos céus. Mas aqui, o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, a igreja morna, deixada para trás, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus,
mas que não fizeram tudo conforme era para ser feito. E estão dentro do período da tribulação aqui, ó. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele foi pelejar com o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui é específico para nós, que estes aqui que vão ser perseguidos pelo dragão, ou pelo anticristo, ou pelo reino da besta, dentro aqui já do meio da tribulação para frente, nos últimos 3 anos e meio, que serão mortos, porque a Bíblia fala que os santos da tribulação foram entregues na mão do anticristo para serem mortos, e esses não são toda a igreja. Eu já expliquei aqui que são 3, uma divisão de um corpo em 3 partes. 2 serão tomadas da terra, arrebatadas, os 144.000 que serão selados para um propósito, serão revelados para voltar, que fazem parte do povo de Israel, e o restante das nações, toda a multidão dos salvos, e aí entra os mortos que serão ressuscitados para se juntar com os vivos para serem transformados e arrebatados, que são aqueles que são a noiva de Cristo, e os deixados para trás, que são a igreja morna. Então, por quê? Homem e mulher. Porque os 144.000 não são a noiva de Cristo. Os 144.000 não estarão no casamento, não estarão no céu nos 7 anos. Os 144.000, eles estarão na terra para um propósito. Então, eles são homens. Homens, representação de homens, porque eles não são a noiva, mas eles são homens e mulheres que fazem parte de um corpo, que são representados dentro desse contexto como homens, porque eles não são a noiva de Cristo. Eles não se casarão com o Cordeiro. Eles são salvos, claro, eles fazem parte do contexto da salvação, claro, mas eles não são a noiva. E a noiva, que também são homens e mulheres que serão tomados da terra no arrebatamento, que são vistos lá em Apocalipse 7, do versículo 9 em diante, que eu expliquei no último vídeo, que ali é a igreja salva, ou eu vou chamar de noiva, porque a igreja é um corpo, né? Ali é a noiva do Cordeiro, sim, e eu dei vários pontos biblicamente explicando que eles são aquela multidão. Gente, multidão, 144.000 não pode ser todos os salvos. Eles são muito pouquinhos. Eles são um pouco, não são nem 1/3, são um pouco mais de 1/3 da população da cidade que eu moro. Como é que pode, em todo esse contexto da história de salvação, gente, só ter 144.000 salvos? Ah, é um número simbólico, gente. Se Deus fosse salvar só o povo de Israel, então ele não teria estendido a salvação dele para os gentios. Ele mantinha tudo lá dentro e salvava o povo de Israel. É só a gente pensar. Vamos pensar. Vamos analisar todo o propósito que Deus criou. Os 144.000, eles são um grupo desmembrados dentro deste corpo que é a igreja, para um propósito dentro da tribulação, porque a tribulação é chamada do tempo da angústia de Jacó. Então, ali Deus vai tratar com o povo de Israel, certo? Então, existe aqui 3 grupos dentro desta igreja, certo? Os 144.000 é a noiva, que serão tirados no arrebatamento, e o terceiro, parte do grupo, que serão os deixados para trás. E dentro da igreja hoje, existem 2 grupos revelados, né? Que são a igreja fiel e a igreja morna. E os 144.000, esses serão revelados ou selados no momento do arrebatamento, ou naquele momento em que vai acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque Deus ele não quer que sejam conhecidos esses 144.000, que serão aqueles que receberão um poder com corpos transformados, assim como o Senhor Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, o corpo dele já não estava mais como um corpo humano comum, ele tinha ressuscitado na carne, no corpo dele, mas ele passava por paredes, ele tinha outros tipos de poderes que não mais como o nosso corpo, que é um corpo que não tem essa capacidade. Assim os 144.000 terão poderes especiais, assim como as 2 testemunhas também, que descreve para nós que elas terão poder, da boca delas vai sair fogo, que quem tentar matá-las vai morrer. Então, as 2 testemunhas estarão em Israel, por um propósito também, dentro da primeira metade da tribulação, dos primeiros 3 anos e meio, e 144.000 também estarão aqui, participando deste mesmo propósito, e ajudando, tanto os deixados para trás, como aqueles que são aqueles que vão do remanescente de Israel reconhecerem o seu Salvador, o seu Messias, e se arrependerem por terem negado o seu Messias. Eles estarão aqui neste contexto de salvação,
para participarem de um propósito do Senhor. Tudo isso eu já expliquei em vídeos, tudo isso eu já falei em vídeos. Vamos analisar aqui para a gente ver como a noiva de Cristo, assim como fala aqui no Apocalipse 14, que eles são castos, que eles são puros. Eu já expliquei que ninguém é perfeito, ninguém não se achou mentira na sua boca, são santos, são castos. Isso daí é algo que mostra que eles foram lavados pelo sangue de Jesus, assim como a noiva. Porque nós, seres humanos, todos somos pecadores. Não existe super-heróis, super cristãos, super crentes. Existem pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E por isso se tornaram dessa forma. A gente vai em 2 Coríntios 11, 2, para mostrar para vocês como exatamente isso que o Senhor fala, tanto da noiva também, que ela também é pura, casta. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. 2 Coríntios 11, 2. Só para vocês entenderem. Aqui, ó. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, a noiva de Cristo está sendo preparada para ser apresentada como virgem pura e santa para Deus. Como a mesma coisa que os 144.000, quando descreve que eles são castos, que eles são virgem, que eles seguem o Cordeiro. Então, tem outro versículo que eu quero ler para vocês aqui, que é Efésios 5, 27. Efésios 5, 27, que também fala para nós a respeito disso. Efésios 5, 27. Só um minutinho, já estou chegando, pronto. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se nós descrevêssemos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, como algo que fosse puro, casto, santo e sem defeito, isso não seríamos nós. Quem nos torna assim? O sangue do Senhor Jesus. Porque fomos lavados e remidos no seu sangue. Então, o corpo de Cristo, ele é corpo de Cristo e ele será salvo, né? Claro que esquecendo, deixando de fora aquela terceira parte que eu falei que serão deixados para trás, justamente porque não, digamos assim, observarão esta parte importante que é se manterem puros e estarão no pecado, como diz lá para nós na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que são igreja morna, e por isso ficarão para trás. Mas as outras duas partes também são castas, puras, são virgens, né? São sem mancha, são aqueles que seguem o Cordeiro. Então, a sua noiva e os 144.000, que serão aqueles que serão tirados da terra, ou dentro do corpo de Cristo, aqueles que serão chamados para fora, ou tirados para fora, a eclésia do Senhor, né? Os chamados para fora. Por isso que quando entra dentro do período da tribulação, não é mais usado a palavra igreja, porque ali já não está mais todo o corpo de Cristo. Ali só vai ficar os santos da tribulação, ou os deixados para trás. Por isso a palavra igreja não aparece mais dentro desse contexto. Mas serão salvos? Também fazem parte desse corpo? Sim. Aqueles que resistirem até o final, como eu falei no último vídeo, e que perseverarem em servir ao Senhor e morrerem por causa de Cristo, também serão salvos. Porque fazem parte também do corpo de Cristo. Só que eles não serão a noiva, não se casarão com o Cordeiro. Eles serão aqueles que serão os convidados. E é interessante a gente falar que os 144.000 também fazem parte dos convidados. Eles chegarão no céu, depois dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, já dentro da segunda metade da tribulação, eles serão tomados para o céu quem morrer, aqueles que serão tirados, eu já falei disso no último vídeo, 144.000 também, e serão convidados dentro do casamento, como a gente vê aqui, ó. A gente vai para Apocalipse 19 para a gente ler de novo, e ali aparece a junção de novo, né, do corpo de Cristo. Aqui, 19, 6. Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí no 7. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, aqui já é esposa,
Porque já é esposa, a si mesmo já se ataviou, porque ela já estava no céu, porque ela já tinha consumado o casamento, e eu vou mostrar para vocês já já o que eu entendo que é a consumação desse casamento, descrito na palavra. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa é a esposa, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui vai se reunir os 144 mil, os que morrerem em Cristo, os que forem tomados na ceifa, que é a ceifa de Apocalipse 14 também, e os 144 mil, que estarão aqui, que serão salvos, mas não são a noiva. A noiva já casou. A noiva já teve os seus primeiros 3 anos e meio no céu com o Senhor Jesus, fazendo com que esse casamento seja consumado. Lembrando que no casamento judaico, quando a noiva e o noivo se encontram, eles primeiro vão para dentro da recâmara para consumarem um casamento. Os outros ficam lá já, na boda do cordeiro, na festa, né? A ceia é servida de fato e de verdade quando o noivo e a noiva saem da recâmara, como já marido e mulher, com o casamento consumado. E aí eles vão para a ceia juntamente com os outros convidados, que são os familiares do noivo e da noiva, que já estão lá no casamento, mas a consumação é a primeira coisa que acontece. Eles vão consumar o casamento. E o Senhor Jesus vai se reunir com a sua noiva, que é parte do corpo de Cristo, que vai estar no céu, que são aqueles glorificados, para consumar o casamento dele com a noiva dele. Isso não diminui a importância dos 144 mil, porque eles serão importantíssimos dentro dos últimos 7 anos da tribulação, para que o propósito de Deus de salvação daqueles que ficarem aqui se cumpra também, e que estarão também no céu, que também farão parte daqueles que vão reger as nações com cetro de ferro. Lembre que eles são parte do filho varão, certo? Que também estarão dentro do milênio, tendo de Deus a autoridade para julgar as nações com cetro de ferro. Eles só não são a noiva, por isso são tidos aqui na palavra como homens. Noiva como mulheres, 144 mil como homens. Mas tanto num grupo como no outro, existem homens e mulheres. A gente vai falar um pouquinho agora sobre justamente a consumação do casamento. A gente vai para 1 Coríntios 3, para a gente ler um pouquinho sobre a consumação. 1 Coríntios, de novo, né? A gente está passeando na Bíblia bastante hoje. 1 Coríntios 7, aliás, 3, 13 ao 15. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. Aqui. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo qual seja a obra de cada um. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, essa receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas este mesmo será salvo, todavia como se através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqui está dizendo para nós que o galardão vai ser dado às pessoas que estiverem diante do julgamento do Cordeiro, né? Que vai acontecer, todos estarão diante do Cordeiro, no julgamento do Cordeiro, para quê? Para receberem o galardão, e as obras que fizeram aqui na terra serão provadas com fogo. Se queimarem, eles serão salvos do mesmo jeito, mas não receberão galardão. Se permanecerem, então, essas obras que foram queimadas, esses receberão galardão. Onde a gente vê isso também? Em 2 Coríntios 5:10. Tudo tem um propósito na palavra. Os galardões, ou os presentes, ou os prêmios serão dados àqueles que a sua obra aqui na terra teve um propósito se cumprir, mesmo dentro dos salvos. Então, 5:10, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos estarão no tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo, gente, é para o galardão. As obras serão queimadas ou não. Se a obra foi de ouro, de prata, de pedras preciosas, como está escrito, de palha, de madeira, de feno, vai ser revelado no fogo.
do Senhor ou no fogo do Espírito Santo. Então vamos ver, você trabalhou para mim, tá? Então vamos ver o que tu fez. A tua obra se queimou, ou seja, tu trabalhou, mas não teve nenhum proveito. Tu tá salvo? Tá, ok, glória a Deus, mas não tem galardão. Então para mim esta aqui, que é o tribunal de Cristo, onde todos os salvos, que é a igreja, né, estarão diante do Cordeiro neste dia, é para mim a consumação do casamento, certo? Deixa eu ver se faltou alguma coisa de eu explicar, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu já falei tudo. Sim, eu já falei tudo, então a gente já entendeu que Israel é a mulher grávida, que o filho varão que vai nascer é os arrebatados, que são representados ali como filho varão, porque são o corpo de Cristo, que dentro deste corpo de Cristo, deste filho varão ali, naquele momento sendo arrebatado, estão os 144 mil e a noiva, mais um grupo deste corpo inteiro da igreja, que hoje a igreja ela é um corpo inteiro, que está sobre todas as nações da terra, todos aqueles que aceitaram Jesus. Dentro deste momento vai ficar um para trás, ou seja, uma parte da descendência da mulher ou uma outra criança, vamos falar assim, vai ficar para trás, que serão os deixados para trás. Hoje, dentro do contexto da igreja, existe duas partes dentro de um corpo, ou da eclésia, que é a igreja fiel e a igreja morna. Qual o propósito de Deus no grande avivamento? Chamar daqueles que estão ainda fazendo parte da igreja morna e daqueles que ainda não se converteram, alguns para fazerem parte da igreja fiel, para que possam ser arrebatados. Este é o propósito do último avivamento que está prestes a acontecer e que Deus fará com que, digamos assim, as últimas ovelhas do seu aprisco venham para dentro dele. Deus vai salvar ainda, neste último momento, antes do arrebatamento da igreja, muitos que se deixarem salvar, que aceitarem e que moverem os seus corações nessa última chamada e se voltarem para o Senhor Jesus, ou se arrependerem, como diz lá, comprarem o ouro refinado pelo fogo para se enriquecerem, as vestiduras brancas para que se vistam porque estão nus, porque estão no pecado, e o colírio nos olhos para que enxerguem o seu engano e se arrependam. Este é o propósito do nosso Deus. Eu espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.